graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir em 2 Coríntios 7. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e ele é crucial nas nossas vidas acerca diante dessa realidade da morte. O que nós vamos falar hoje é a diferença entre estar salvo ou perdido. É uma distância entre o céu e o inferno. O título do nosso estudo de hoje é Arrependimento ou Remorso? O que reside no seu coração? Arrependimento ou remorso? O que reside no seu coração? E nós vamos abrir em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios capítulo 7. Segunda Coríntios capítulo 7, a partir do verso 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. O apóstolo Paulo está falando da sua viagem missionária. Antes, em tudo, fomos atribulados. Essa é uma expressão que se repete no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Por fora, combates. Essa é a realidade cotidiana de um cristão. Por fora, combates. Temores por dentro. Por isso o Senhor Jesus nos compara a ovelhas. Ovelhas são frágeis, não têm mecanismos de defesa e em tudo dependem do cuidado do pastor. E essa aqui é uma realidade de uma ovelha. Um cristão não é um super-homem. O cristão não é alguém forte. O cristão é justamente alguém fraco, que reconhece a sua fraqueza e depende de Cristo, que é forte. E então, na nossa fraqueza, opera o poder que vem de Cristo. E aqui nós vemos um cristão, o cristão mais usado por Deus na história da humanidade. Ele mesmo disse pelo Espírito Santo que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos juntos, dizendo que essa era a realidade de vida dele. Então, não existe super cristão. Todos nós somos fracos e suscetíveis a toda sorte de tentações. Por isso a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar sem cessar. A Bíblia diz: aquele que julga está em pé, cuide-se para que não caia. E aqui nós vemos um cristão cheio do Espírito Santo que disse: por fora combates, temores por dentro. Verso 6. Mas Deus que consola os abatidos. Então, quem é que consola os abatidos? Quem é que consola quando estamos cabisbaixos, depressivos, atribulados? É Deus. A Bíblia diz no Salmo 119: a minha alma está apegada ao pó, disse o salmista. Ou seja, ele estava sentindo depressão, tristeza. E ele disse: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. É Deus que consola os abatidos. Então, quando você estiver abatido, aflito, saiba que o refúgio, aonde você deve buscar consolo, é na palavra de Deus. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. O consolo dos homens, ele é limitado. E muitas vezes ele não vem. Mas o consolo de Deus, ele é certo, ele é eficaz. Porque Deus é fiel. Esse é um dos atributos de Deus, a sua fidelidade. Mas Deus que consola os abatidos.
Então, se você está abatido hoje, é Deus que te consola, irmão. E somente Ele. E é Ele que nós viemos, é com Ele que nós viemos nos encontrar. Nos consolou com a vinda de Tito. Mas olha que coisa, Deus, para nos consolar, Ele usa outros cristãos. Por isso, a importância da igreja. A palavra igreja significa eclésia, que significa chamados para fora, aqueles que do mundo foram chamados para Cristo. E Deus consolou Paulo com a chegada de Tito, trazendo a Paulo o retorno, a reação, os efeitos da primeira epístola de Coríntios. O efeito que a mensagem de 1 de Coríntios produziu no coração dos cristãos que ouviram palavras muito duras. Essa primeira carta de Coríntios foi diagnosticada pelos próprios cristãos como uma carta muito severa, pois Paulo disse coisas duras de se ouvir aos cristãos de Corinto. Ele disse que queria falar com pessoas espirituais, mas não podia porque eles ainda eram carnais. Ele disse que um homem deveria ser entregue a Satanás para que o seu corpo sofresse e a sua alma fosse salva no dia do Senhor, porque esse homem estava vivendo em imoralidade aberta no meio da igreja. E então Paulo recebe a notícia de Tito de que os cristãos receberam bem a exortação de Paulo. Essa primeira carta de Coríntios, onde Paulo fala também a cristãos que estavam disputando por dons espirituais, quem ia fazer aquilo, quem ia fazer isso, e Paulo fala do dom supremo, que é o dom do amor, que é o caminho sobremodo excelente. Paulo fala de assuntos importantíssimos. No capítulo 15 ele fala acerca da doutrina da ressurreição dos mortos, da realidade da ressurreição dos mortos, que Deus ressuscita os mortos pelo Evangelho. E ele recebe essa notícia de que os cristãos ouviram a exortação, atenderam a mensagem e se arrependeram com essa mensagem. Deus nos consolou com a vinda de Tito. Quem é que se lembra do peregrino? Toda vez que o cristão encontrava um companheiro de jornada, o que ele sentia? Consolo. Quem foi o primeiro companheiro que Deus colocou na vida do cristão no livro e no filme O Peregrino? Tirando Flexível, que foi um companheiro que não foi enviado por Deus, mas foi fiel. E a primeira coisa que o cristão sente quando ele se encontra com o fiel é alegria, consolo. Depois, quando o fiel vai embora e o cristão pensa que iria ficar só, Deus envia na vida dele esperança, que o acompanha até o final da sua jornada. Então, ter irmãos e irmãs em Cristo, ter uma família na fé, ter uma igreja para congregar, é uma grande bênção, porque a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, a igreja é a noiva, Jesus Cristo é o noivo. Então a igreja é um presente de Deus para o seu povo. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Deus nos consolou com a vinda de Tito. E é assim que você vê os seus irmãos em Cristo, como um consolo de Deus na sua vida. Pois é isso que representa um irmão na fé, uma dádiva de Deus para te abençoar. E muitas vezes nós não desfrutamos dessa dádiva como deveríamos, quando nós perdemos o primeiro amor. E às vezes a gente cai no engano
de valorizar mais companhias de ímpios do que companhias santas, que iriam nos abençoar muito mais do que a companhia dos ímpios. Por mais que esse ímpio seja rico e influente, se ele não é cristão, ele é uma má companhia. E por mais que um cristão seja humilde e desprezado, se ele é um verdadeiro cristão, ele é uma ótima e excelente companhia. A Bíblia diz que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos cairá na destruição. E quem foi que Jesus chamou de louco? Em Lucas 12, um rico insensato. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas companhias, porque as más companhias pervertem os bons costumes. Nós vamos ver isso na vida de Pedro. Quando Pedro caiu, ele estava acompanhado de quem? Dos apóstolos? De Cristo? Não. Ele estava no pátio do sumo sacerdote, repleto de más companhias. Repleto de pessoas que não eram cristãs. Então, prontamente, Pedro negou a Jesus. Quando você está num ambiente que ninguém é cristão, é isso que você é tentado a sentir. Vergonha de dizer que conhece a Jesus. Então, um jovem no primeiro dia de aula, na escola, que ele cresceu na igreja, recebeu princípios cristãos, mas quando ele chega na escola e ele vê que ali ninguém fala de Jesus, ninguém é cristão, ele é tentado a sentir o quê? Vergonha. Então, se o seu pai e a sua mãe comprou para ele um caderno com dizeres bíblicos, ele tenta logo esconder. Ele fica com vergonha, porque ele está num ambiente propício a isso. E nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos prepara ambientes santos, como esse. E se nós não valorizarmos, o mesmo Deus que prepara, tem o poder para tirar. Foi isso que ele disse à igreja de Éfeso. Que se os cristãos não voltassem ao primeiro amor, ele iria fechar as portas da igreja. Porque eles não estavam vendo a igreja como Paulo estava vendo Tito, como um consolo da parte de Deus. A cegueira espiritual muitas vezes é tão grande que aquela pessoa que Deus enviou como um consolo na sua vida, o diabo pode cegar o seu entendimento para enxergar essa pessoa como um inimigo seu. Até que ponto Satanás tem o poder de persuasão na vida do homem. Ele fez isso com cristãos na igreja da Galácia. E o apóstolo Paulo teve que dizer: eu me tornei porventura inimigo de vocês por falar a vocês a verdade de Deus, porque os cristãos estavam vendo o enviado de Deus na vida deles para anunciar o evangelho como inimigo, porque ele pregava a verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com o poder de persuasão de Satanás, de nos fazer enxergar bênção como maldição e maldição como bênção. Então o apóstolo Paulo, ele tinha discernimento espiritual e ele recebeu o consolo de Deus com a vinda de Tito. Tito era uma bênção na vida de Paulo. Verso 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. Ou seja, Paulo se alegrou não só com a mensagem que Tito trouxe, mas com a pessoa do próprio Tito. Só o fato de você estar perto de um cristão é um grande privilégio. Você pode estar perto de uma pessoa que vai passar a eternidade com Jesus no céu. Então, se você está perto de um filho de Deus, você é um privilegiado. Você é mais privilegiado do que se você estivesse perto do presidente da República hoje. Porque muito provavelmente o presidente da República daqui a 100 anos não vai ter poder nenhum. Muito pelo contrário, ele vai desejar uma gota d'água e não vai receber.
Mas muito provavelmente, o Filho de Deus, daqui a 100 anos, vai estar reinando juntamente com Cristo em glória dos céus. Então, que o Senhor abra os nossos olhos para essa bênção que é estar perto de um verdadeiro cristão. Ao passo que o ímpio é um potencial herdeiro do inferno, um cristão é um potencial herdeiro do céu. Mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades. Olha que coisa! Os cristãos receberam as palavras duras de Paulo e eles sentiram saudades do apóstolo Paulo. O vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. A maneira como você trata um servo de Deus é a maneira como você trata o próprio Deus. Jesus disse: aquele que recebe vocês é como se estivesse me recebendo. A gente gosta de pegar o texto de Gálatas e tirar do contexto. Embora isso não esteja errado, quando aplicamos dessa forma, quando diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. O que semeia da sua carne, da carne colherá destruição. O que semeia do seu espírito, do espírito, o que semeia do espírito colherá a vida eterna. E a gente se esquece do verso 6. O verso 7 é uma consequência do verso 6. E Gálatas 6:6 fala da forma com que você trata o seu pastor, seu mentor espiritual. O apóstolo Paulo diz: aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É daí que vem o verso 7. Não se engane. Não ache que você vai deixar de tratar bem o enviado de Deus na sua vida e que a sua vida vai melhorar. Não vai. Não vai. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com a forma com que tratamos nossos irmãos em Cristo, porque nós estamos lidando com o próprio Cristo. Foi isso que Jesus falou quando ele apareceu a Saulo. Saulo estava perseguindo a pessoa de Jesus na mente dele? Não. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos que seguiam a Jesus. Mas quando Jesus aparece a Saulo, qual a pergunta dele? Saulo, Saulo, por que você persegue os meus cristãos? Por que você persegue o meu povo? Por que você persegue os meus filhos? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, todas as vezes que nós deixamos de cuidar, eu não vou nem falar maltratar, porque maltratar é o ápice da maldade. Mas todas as vezes que nós deixamos de cuidar de um irmão na fé, é como se nós estivéssemos deixando de cuidar do próprio Jesus. Não é assim que está em Mateus 25? Eu estive com fome, não me deste de comer. Eu estive com sede, não me deste de beber. Eu estive preso, não fostes me visitar. Eu estive enfermo, você não cuidou de mim. Mas quando, Senhor, nós deixamos de cuidar do Senhor, aquele cristão pobre, que você iria ajudar e não ia receber recompensa nenhuma aqui na terra. Sabe quem era aquele cristão? Na sua vida, eu, Jesus. E você me desprezou. Já ao passo que pessoas vão ouvir, lá no céu, surpresas ainda. Eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive preso, você foi me visitar. Eu estive enfermo, você cuidou de mim.
Quando, Senhor, nós fizemos isso para o Senhor, eu estou te vendo agora, depois da minha morte, eu nunca te vi em vida. Quando você fez a um dos meus pequeninos irmãos, você estava fazendo para mim. Aquela vez, aquele irmão que você cuidou, aquele irmão que você evangelizou, aquela visita que você fez, aquela roupa que você deu, você estava dando para mim. Por isso Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Porque no céu a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam e não roubam. Verso 7 ainda. Contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Verso 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Ainda que eu tenha gerado tristeza em vocês com as palavras duras que eu disse, eu não me arrependo, porque eu falei essas palavras na presença de Deus. E nós não podemos pedir desculpas pelo Evangelho. Você pedir perdão quando você erra é obrigação, é necessidade. Mas você não pode pedir perdão quando você prega a palavra de Deus. Você não pode pedir perdão, por exemplo, por uma pregação bíblica. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então é por isso que Paulo diz: eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter escrito a primeira carta aos Coríntios, porque ele tinha certeza que foi o Espírito Santo que falou por intermédio dele. Por isso que nós não podemos pedir desculpas quando falamos do Evangelho ou da palavra de Deus, por mais que o ímpio se sinta ofendido. Se a palavra de Deus ofende o ímpio, é com ele Deus. Se a palavra de Deus nos ofende, aí a gente tem que se endireitar com o próprio Deus, porque talvez esse incômodo é porque nós estamos ofendendo a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado quando somos tentados a pedir desculpas pelo Evangelho. A pedir desculpas pela palavra de Deus. E não podemos, devemos reagir como Paulo: eu não me arrependo. Então, se você pregou, por exemplo, sobre o inferno para uma pessoa, e essa pessoa ficou indignada, revoltada com você, porque você falou sobre a realidade do inferno, e essa pessoa fica sem falar com você, e passa 2 meses, 3 meses, essa pessoa não volta a falar com você, não é o seu papel chamar essa pessoa e pedir perdão porque você pregou sobre o inferno. De jeito nenhum. Você não pode pedir perdão por isso, porque você falou para ela o que precisava ser dito. Então você não pode se arrepender do que é certo. Inclusive, esse é um mandamento de Deus. Se eu mandar você advertir o pecador, e ele já mandou em Marcos 16, nós advertimos a toda a criatura, e você não advertir esse pecador, e esse pecador morrer, o sangue dele eu cobrarei das suas mãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo quer que a gente peça desculpas pela pregação. Tudo que o mundo quer é ver, e isso já está acontecendo, por exemplo, pastores pedindo desculpas a homossexuais porque disseram que o homossexualismo é pecado. E não. O homossexualismo é um pecado como todos os outros, mas ele não deixou de ser pecado. Então, um pastor que diz que o homossexualismo é pecado, ele não pode se arrepender de já ter dito isso, porque isso é a verdade. Eu não me arrependo. É o que Paulo diz. Eu não me arrependo de ter escrito 1 Coríntios. Então, se você pregou algo e o que você pregou é bíblico, você tem que dizer como Paulo aqui em 2 Coríntios 7, 8. Eu não me arrependo.
Eu não me arrependo de ter falado isso, porque eu fiz um bem. Você já pensou se Natan chega para Davi e diz: Davi, eu me arrependo de ter vindo falar com você? Não, Natan fez o maior bem que Davi poderia receber. Davi não precisava de mais dinheiro, Davi não precisava de mais poder, Davi não precisava de palavras de bajulação, isso ele já tinha, ele era rei. Davi precisava das palavras exatas que Natan disse para ele. Davi, é você. O perverso que fez essa maldade, Davi, é você. Então nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus, como está no profeta Isaías, como está escrito no profeta Isaías, ela nunca volta vazia. Sempre cumpre o seu propósito. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ou seja, no seu coração, ele ficou triste ao ver a tristeza dos irmãos. Mas ele tinha certeza que aquela tristeza era uma bênção na vida dos irmãos, pois estava fazendo bem a eles. É como aquele cirurgião que faz uma ferida e tira o tumor maligno e evita o câncer. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, agora, verso 9. Mas olha o que Paulo diz ainda no verso 8. Ainda que por pouco tempo. Ou seja, a tristeza pela exortação, ela veio, ela trouxe abatimento, mas foi por pouco tempo. Porque o choro vem pela noite e a alegria chega pela manhã. Antes da alegria vem a dor pelo pecado. Antes da alegria da salvação vem a dor pelo pecado. Porque Jesus, ele muda a tradição. Ele oferece o melhor vinho por último. Ao passo que o mundo oferece o melhor vinho primeiro. Primeiro, o pecado te chama para o prazer. Depois ele te leva para a amargura. Jesus te chama primeiro para a tristeza. E depois ele te dá o vinho novo da graça e da salvação. Por isso que ele diz, ainda que por pouco tempo, verso 9. Agora, então, saiba disso, existe tristeza que é boa. Em Tiago, capítulo 4, Tiago chega a dizer: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai os vossos corações, entristecei-vos, lamentai e chorai. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, existe tristeza que é uma bênção, que traz salvação. Mas porque fostes contristados para o arrependimento. E essa palavra significa mudança de pensamento, repensar a sua vida, repensar o seu relacionamento com Deus, repensar o seu relacionamento com o próximo, repensar. Vocês foram contristados para uma nova forma de enxergar a vida. É isso que a pregação fez. Pois fostes contristados segundo Deus. Então, o toque de Deus trouxe essa contrição ao coração deles. De maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Verso 10. Quando alguém prega a verdade, essa pessoa não está fazendo mal.
Por isso que Paulo diz aqui: eu não causei dano a vocês de forma nenhuma. Essa pessoa está nos fazendo o bem. Verso 10. É aqui que nós vamos ver a diferença do remorso para o arrependimento. Que essa contrição, ela pode ser verdadeira ou falsa. E é isso que nós vamos ver. Existe o verdadeiro arrependimento, que produz mudança, que produz frutos dignos de arrependimento, que é a tristeza pelo pecado e não pela consequência do pecado. Mas existe o remorso, que é a tristeza pela consequência do pecado. O remorso, você visa somente o seu bem-estar. O remorso não... Mas se a pessoa que tem remorso no coração tivesse a certeza de que o mal feito não traria consequência danosa nenhuma, ele jamais se entristeceria pelo mal feito. Porque o seu coração ainda ama aquele mal feito. É isso que o remorso é. É o estelionatário que ama os prazeres do fruto dos seus estelionatos, mas se entristece no momento em que ele entra na prisão. Então ele sente tristeza, não porque ele defraudou várias pessoas e aplicou vários golpes. Ele sente tristeza porque os seus golpes deram errado. Não trouxeram o que ele pensou que iria trazer. Mas se trouxesse, ele continuaria aplicando novos golpes. Então o remorso é assim. O remorso faz a gente se entristecer, faz a gente sentir medo. Eita, o inferno. Eita, tá lá os adúlteros, o tal, não herdarão o reino de Deus. Eita. Mas no coração, se não existir a dor pelo pecado, não existe arrependimento. Então, o remorso é a tristeza pela consequência dos erros. E o arrependimento é a tristeza pelo erro em si. O remorso, como eu disse, ele é todo centrado no eu. Eu não me dei bem. Eu não estou feliz. Eu não estou me sentindo bem após ter cometido esse delito. E o arrependimento, ele é todo voltado na pessoa de Jesus. Não importa mais eu. Eu feri o coração de Jesus. Eu traí a Jesus. Jesus ficou triste comigo. Não importa as consequências. O que importa é que eu pequei contra ti e contra ti somente eu pequei. É um abandono no coração do amor pelo pecado, independente das consequências dele. O remorso não. No coração ele ainda ama o pecado, mas ele teme as consequências dele, fica triste pelas consequências dele. E agora ele diz no verso 10, porque a tristeza segundo Deus. Que tristeza é essa segundo Deus? É a tristeza operada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver ela daqui a pouquinho. A tristeza segundo Deus opera. Olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo opera. Jesus disse que o Espírito Santo ele vem com uma missão. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Que pecado? Incredulidade. Porque não creem em mim. Esse é o grande pecado que o Espírito Santo nos convence, a incredulidade. Essa é a raiz de todos os outros pecados. Você não crê e não confia em Jesus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento.
para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Perceba, o arrependimento ele está sempre ligado ao fruto, à mudança. Está sempre ligado à transformação. O arrependimento para a salvação. O arrependimento ele tem um fim específico. A salvação, ele sempre produz salvação, da qual ninguém se arrepende. O arrependimento não é um fim em si mesmo. O arrependimento ele deve produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento ele deságua na salvação. Por isso ele está sempre acompanhado da fé em Cristo Jesus. O arrependimento ele nos empurra para Cristo. Ele brota junto com a fé, que é um dom de Deus, da qual ninguém se arrepende. Por quê? Ninguém se arrepende de confessar e deixar o seu pecado. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ninguém se arrepende de se arrepender. Porque o verdadeiro arrependimento está acompanhado da alegria da salvação. E a alegria da salvação é a melhor alegria do mundo. É a alegria de a sensação, o sentimento e a realidade no seu coração de que você está salvo. É uma alegria que ela é independente de qualquer circunstância. A alegria da salvação. É uma alegria pura e verdadeira que o Filho de Deus recebe. É a verdadeira alegria que nós devemos desfrutar. A alegria da salvação, da qual ninguém se arrepende. Agora ele vai falar do remorso. Mas a tristeza do mundo opera a morte. E nós vamos parar aqui e ver a diferença entre o arrependimento, que é essa tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, e essa tristeza segundo o mundo, que é o remorso. A tristeza segundo o mundo é justamente quando o seu pecado, o seu ídolo, te decepciona. Ele opera a morte. Mas você ainda ama o pecado. Mas ele não trouxe a felicidade que você esperou que ele iria trazer. Então, mesmo amando o pecado, você sente essa tristeza, mas que não te aproxima de Deus, porque você ainda é um amante do pecado. Então ela opera a morte, porque o salário do pecado é a morte. É como, por exemplo, se você chegar hoje lá na Penitenciária de Segurança Máxima e perguntar para Fernandinho Beiramar se ele está feliz lá, ele vai dizer: claro que eu não estou feliz. Estou privado dos meus prazeres. Estou privado das minhas mulheres, das minhas regalias, como um dos maiores traficantes da América Latina. Aí você pergunta: certo, Fernando, você tá triste, é verdade, eu estou vendo que você está sofrendo. Se você sair daqui, você vai viver que vida? Se eu sair daqui, já tem uma festa preparada para mim na minha favela. É isso que ele vai te responder. Ele está triste porque ele está lá. Mas se ele sair, a primeira coisa que ele faz é voltar para a vida pregressa. Então é essa tristeza segundo o mundo. Meus planos pecaminosos não deram certo. Mas eu não me arrependo de tê-los cometido. Eu cometeria de novo, se eu tivesse a oportunidade. É isso que o remorso faz. É aquele que até reconhece, mas ele não abandona o pecado. Vamos ver um exemplo claro disso, alguns exemplos claros disso. E o primeiro é o mais conhecido entre esses dois exemplos. Tristeza segundo o mundo, que opera a morte, Judas.
tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, Pedro. Dois exemplos clássicos que todos nós conhecemos, porque ambos caminharam com Jesus 3 anos e meio. Ambos passaram pela mesma circunstância, negaram a Jesus, traíram a Jesus. E um teve a tristeza segundo Deus, que operou o que na vida de Pedro? Arrependimento para a salvação. Outro teve a tristeza segundo o mundo. O dinheiro não trouxe a felicidade que ele pensou que traria. E operou nele a morte. Vamos abrir em Mateus 26. Mateus 26. Podem ficar tranquilos que eu estou de olho no horário. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, vamos ver a negação de Pedro. Mateus 26, verso 69. Não, eu vou ler. Primeiro eu vou ler o verso 58. Verso 58. Depois a gente já passa para o 69. Mateus 26, verso 58. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Agora o verso 69. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada. Perceba, irmãos, o nosso problema não é a presença da tentação, ou a gravidade, ou a intensidade da tentação. O nosso maior problema é a ausência da presença de Jesus. Esse mesmo Pedro vai confessar Jesus e honrar a Jesus diante do sinédrio, diante de homens extremamente maus, mas sem Jesus, sem estar perto de Jesus, sem a presença de Jesus, esse homem nega Jesus diante de uma criada, que aparentemente não iria, que na verdade não iria trazer dano nenhum a ele. Disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos. O que significa isso aqui? Vexame, escândalo. Ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, agora com juramento, que o pecado, quando é cometido e não é confessado e abandonado, ele sempre nos leva a estágios maiores de pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Agora ele já está jurando: não conheço tal homem. Verso 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro tinha um sotaque galileu. Então, começou a ele a praguejar e a jurar. Olha que coisa, irmão. Você sabe quem é esse homem aqui? Foi o homem que alguns dias atrás tinha dito que, na última ceia, ainda que todos te neguem, Jesus, eu jamais te negarei.
Se necessário for, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo, perceba como nós não conseguimos segurar a nossa palavra, os nossos votos, se não estivermos confiantes na palavra de Jesus e não na nossa. É nesse sentido também que Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Não confiar na sua força. Na verdade, esse é o principal sentido dessa palavra. Confiar na força de Jesus. Pedro confiou nele quando ele disse: eu jamais te negarei. Mas aqui é o resultado de alguém que confia em si mesmo, na sua própria força. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, como Jesus disse que ia cantar. Verso 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Mas Lucas, que era historiador e médico, pela graça de Deus, fez uma pesquisa mais apurada dessa cena. E como Lucas e Mateus são evangelhos sinóticos que se completam, essa cena aqui falta uma verdade. Qual é? Ele não só lembrou da palavra que Jesus disse, o olhar dele se cruzou com o olhar de Jesus. Vamos abrir em Lucas 22. Lucas 22, passa Marcos, depois de Marcos vem Lucas, capítulo 22. Lucas 22, verso 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Falando aqui de Jesus, da prisão de Jesus. Lucas 22, 54. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Verso 61, a informação que Lucas completa a cena. E virando-se o Senhor, ou seja, Jesus estava passando na hora, olhou para Pedro. E aí, irmão? Se coloque nesse lugar agora. Você e Jesus olhando para você. Olhou para Pedro. Eu gosto de um louvor, que o nome desse louvor é Que Olhar é Esse? Que sobe o monte carregando uma cruz. Foi esse olhar que alcançou a Pedro. Olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente.
Pedro sentiu aqui a tristeza segundo Deus, que operou arrependimento para a salvação. Por que a gente sabe disso? Por causa do fruto. Pedro, quando teve um encontro com Jesus, ele abandonou o seu erro, ele confessou e deixou o seu pecado, e ele foi completamente transformado por Jesus. E agora a gente vai ver o remorso, que é a tristeza sem transformação, em Mateus 27, verso 1. A tristeza segundo o mundo, que opera a morte. É o exemplo do homem que tem sido muito imitado pelos evangélicos modernos, que é o apóstolo Judas. Tem até uma pregação muito boa sobre Judas, que o nome da pregação é O Evangélico que Foi para o Inferno. Um pastor até brasileiro. E essa pregação tem muitos anos que ela foi feita, ela é muito boa. E ele vai contar detalhes da vida de Judas, que é a vida de milhares de cristãos que morrem em igrejas evangélicas e acordam no inferno. Justamente por conta desses dois elementos que nós estamos falando hoje. O que reside no seu coração? Arrependimento ou remorso? Uma diferença crucial é que o arrependimento, quando é verdadeiro, ele é crescente. E o remorso, ele não produz transformação, ele não cresce. Então, qual é a evidência que você se arrependeu no passado? É que você continua se arrependendo hoje. O limpo, limpe-se mais ainda. Qual é a evidência que você não se arrependeu no passado? É que você não está se arrependendo hoje. Então, o arrependimento ele é crescente e contínuo na vida do cristão. Uma das principais teses de Martinho Lutero, acho que foi a primeira tese de Martinho Lutero, das 95, ele falou sobre isso. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 4,17, disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado, ele quis dizer que a vida do cristão é um ciclo contínuo de arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Mas o remorso não. O remorso nos deixa do mesmo estado. Sem alegria da salvação, sem fé, sem amor, sem paz, sem domínio próprio, sem o fruto do Espírito Santo, porque é o arrependimento que abre as portas para o Espírito Santo entrar e fazer morada no nosso coração. Foi isso que Pedro disse quando as pessoas perguntaram após o seu sermão: o que faremos para sermos salvos? Pedro então diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o remorso não, ele te deixa sem o Espírito Santo. Você pode receber a influência do Espírito, mas não ter o Espírito. E é o que nós vemos na vida de Judas. Mateus 27, 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra... Por que Judas traiu Jesus? Por conta do dinheiro. Judas não queria a vida simples que Jesus oferecia. Judas queria dinheiro. Judas servia a Jesus, estava perto de Jesus, focado única e exclusivamente nos seus interesses pessoais. Então, enquanto Jesus estava contando parábola, estava ressuscitando Lázaro, estava curando os enfermos, a mente de Judas era uma calculadora HP. A mente de Judas estava focada em dinheiro. Ele até pregou, ele até fez milagre, mas a sua mente
era uma mente completamente voltada para as finanças. A prova disso é que ele era ladrão. Quando ele tomava conta das ofertas, o que é que ele fazia? Ele pegava o dinheiro das ofertas. Quando ele viu uma mulher derramando um perfume de nardo puro que valia 300 denários, ele disse: que loucura, que desperdício. Ela não poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Aí João diz, na verdade, a motivação de Judas não era essa. Capítulo 12 do Evangelho de João. Ele falou isso porque ele era ladrão. Os pobres ali eram o bolso dele. Ele pegava o dinheiro das ofertas e colocava no bolso. E a gente não sabe se era muito ou se era pouco, mas a Bíblia diz que, por exemplo, tinham mulheres de posses que ofertavam para Jesus. Então, o problema de Judas era que ele servia a Deus pelo dinheiro. Então, quando Satanás ofereceu um salário melhor, ele mudou para o time de Satanás. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, olha o remorso, vendo que fora condenado. Qual é a tristeza aqui? Pela consequência. Vendo que o que ele fez foi grave demais, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei. Perceba, o remorso reconhece o pecado. Pequei. Mas não basta confessar. Não basta dizer: eu sou um grande pecador, eu sou pecador mesmo. Todo mundo peca. Sim, até o diabo diz que é pecador. Mas e a mudança, e o abandono do pecado, e a tristeza pelo pecado, e a conversão do pecado, e o dar as costas para o pecado, e se voltar para Deus, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. É essa a reação dos seus amigos ímpios que servem a Satanás. Quando o negócio pegar, é isso que eles vão dizer: problema seu. Era interessante ser seu amigo enquanto você era interessante para mim. Agora, problema seu. É isso que os ímpios, é isso que os sacerdotes disseram para Judas. O que eu tenho a ver com isso? Que você traiu o sangue inocente? Eu paguei para que você me entregasse a ele. Que nos importa? Isso é contigo. Se você está triste, o problema é seu, mas eu fiz o meu papel. Você me disse onde ele estava, no jardim do Getsêmani, e eu paguei, muito bem pago, 30 moedas de prata. É mais do que um salário de um ano inteiro, para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Que nos importa, isso é contigo. Os ímpios não são seus amigos. Seus verdadeiros amigos são os filhos de Deus. Então, por mais que não pareça, seus verdadeiros amigos não pareçam aos seus olhos, seus verdadeiros amigos estão aqui. Os ímpios, eles são extremamente ardilosos e traiçoeiros. Eles tratam bem quando você é interessante para eles. Como você acha que Judas foi recebido no pátio do sumo sacerdote? Aplicando aos dias de hoje, você quer um café, Judas? Judas, você já jantou? Você quer comer alguma coisa? Quer que eu mande preparar uma comida especial para você? Senta um pouco, eu acho que você está cansado, você está com a cara de abatido. E Judas vai lá e fala: eu vim entregar Jesus.
Não, fica tranquilo, senta aqui, vamos ter uma reunião, vamos conversar. A gente já mandou pegar ali o dinheiro do cofre. 30 moedas, tá bom? Judas disse, tá. Então ele recebeu o seu dinheiro. O que nos importa, isso é contigo. Mas quando esses homens quiseram o que eles queriam, Judas não era mais interessante para eles. Eles agora mostram quem eles são diante de Judas. Eles não tinham nenhum afeto por Judas. E ele, verso 5, atirando para o templo as moedas de prata. Olha que coisa. Atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É isso que a tristeza, segundo o mundo, produz. Produz morte. Morte espiritual. Por isso que muitas pessoas estão mortas dentro da igreja, por conta da falta do genuíno e puro arrependimento. Existem vários outros exemplos. Eu não vou lá por conta do horário, mas nós temos o exemplo de Davi e Saul. Saul sentiu remorso, Davi sentiu arrependimento. Quando Saul foi confrontado, ele em nenhum momento mostra tristeza pela desobediência. Ele mostra tristeza pela sua falta de reputação. Quando Davi foi confrontado, imediatamente ele se arrepende do seu pecado. E ele não se preocupa com a sua reputação diante das pessoas, muito pelo contrário. Ele escreve um salmo, 2 salmos, contando a história do seu pecado e de como Deus o restaurou, para que fique uma placa para todo filho de Deus quando pecar. Se você pecou, não se desespere. Aqui está o caminho de volta para casa. Arrependa-se. Leia aqui o Salmo 51. Eu estava na mesma lama que você está, e Deus me restaurou dessa forma. Não bote a culpa em ninguém. Não justifique seu pecado. Olha aqui a forma que eu voltei para a presença de Deus. Eu poderia dizer, foi Betseba que era muito bonita. Eu poderia dizer, a culpa foi de Urias, que morreu na frente da batalha. Mas Davi disse, eu pequei contra ti somente eu pequei. Nós temos o exemplo de Caim, em Gênesis 4:13, quando Caim recebe a punição de Deus, em nenhum momento ele se arrepende. Mas quando ele recebe a punição de Deus, ele diz em Gênesis 4, verso 13, grande é o meu castigo, que já não posso mais suportar. Ou seja, quando ele recebe o castigo, ele sente tristeza. Mas quando Deus chama ele para o arrependimento do pecado, ele diz, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele não se arrepende em momento algum do seu pecado. Mas quando ele vê a consequência do pecado, ele então fica triste. Grande é o meu castigo, que eu já não posso suportar. Então nós temos que tomar cuidado se nós não estamos vivendo assim, insatisfeitos com Deus, insatisfeitos com Jesus, porque nós não estamos cometendo atos que amamos. E aí estamos com remorso no coração. E aí não tem vida espiritual, não tem alegria, não tem satisfação nas coisas de Deus, não tem dedicação ao reino de Deus, o talento fica escondido. O primeiro amor está lá depois da ilha de Taparica, distante. Por quê? Porque o que está no coração ainda é remorso, não é arrependimento. Quando Jesus diz à igreja de Éfeso, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
E o que é que o arrependimento faz? Volta à prática das primeiras obras. Ele muda. E o remorso, o que é que ele faz? Ele te deixa no mesmo estado. Mas o pior não é isso. É que o remorso, ele não te deixa no mesmo estado. Ele te deixa numa progressão para o mal. É por isso que esse autoexame deve ser feito urgente. Porque o remorso é um câncer. O remorso é um falso arrependimento. Ele simula o arrependimento. Ele faz até você chorar, se emocionar. A Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas, não achou. Porque ele tinha o quê? Remorso. Mas ele não produz mudança. Ele não produz a transformação que o arrependimento produz. E Jesus disse, ele deixou bem claro, sem arrependimento não há remissão de pecados. Para que o pecado seja remido, ele precisa ser abandonado e lavado no sangue de Jesus. Por isso eu não posso ser perdoado de um pecado que eu continuo cometendo. A evidência de que eu fui perdoado de um pecado é que esse pecado foi confessado e abandonado. Então, que Deus nos ajude a usufruirmos do verdadeiro arrependimento, que nos traz de verdade para a presença de Deus e de verdade para uma vida santa na presença de Deus. Uma vida santa não é uma prisão, como a Igreja Católica coloca na mente das pessoas. Que uma vida santa é você botar uma batina e ir para dentro de um seminário, é você se privar, por exemplo, de ter uma esposa, de ter uma família, porque isso é pecado. A relação entre homem e mulher é pecado. Essa é a visão que a Igreja Católica produziu na sociedade. Quem é que a Igreja Católica tem como santo? Essas pessoas. Os padres, pessoas que vivem dessa forma, mas isso não é verdade, irmão. Uma vida santa é uma vida feliz. É uma vida de alguém que foi de fato transformado. Não é uma vida de alguém que vive insatisfeito, porque não pode fazer o que ama fazer. É a vida de alguém que foi transformado de dentro para fora, que nasceu de novo. E que não pode fazer o que odeia fazer. E que faz o que ama. É isso que o arrependimento faz. Ele nos faz amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Para que a gente não se veja numa vida completamente desesperadora, que é esperarmos de Cristo somente nessa vida. Então somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não usufruímos da presença de Deus, do prazer da presença de Deus, e também não usufruímos dos prazeres do mundo. Então a gente fica no meio. E isso é desesperador. E o grande divisor de águas dessa situação desesperadora que é a mornidão espiritual é o arrependimento. Qual foi o remédio de Jesus à igreja de Laodiceia? Apocalipse 3,19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu disciplino e corrijo a todos quanto eu amo. Por isso que não adianta justificarmos os nossos pecados. Só há uma saída: confessar e deixar. Entender de uma vez por todas que a causa de todas as nossas queixas não é o político que está governando, que vai governar.
A Bíblia deixa bem claro de que se queixa, pois, o homem. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É o pecado que é a nossa derrota. E é o verdadeiro arrependimento que é a nossa vitória. Por isso a Bíblia diz: qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. E não existe fé em Cristo sem arrependimento que abandona o pecado. Mas nós temos que orar e analisar o nosso próprio coração para não estarmos cheios de remorso, pensando que estamos cheios de arrependimento. E o que vai dizer isso não são as nossas palavras, mas é o fruto que a nossa vida vai produzir. É o fruto que vai produzir. O remorso produz as obras da carne, o fruto mau. O arrependimento produz o fruto do Espírito, o fruto bom. E Jesus disse que uma árvore má não pode dar um bom fruto. Jesus disse que uma árvore boa não pode dar um mau fruto. E que se conhece uma árvore pelos seus frutos. Se conhece um cristão pelos seus frutos. Então, nós temos que nos analisar nessa noite. Será que o meu arrependimento é sincero, é genuíno, é verdadeiro? Será que eu de fato já me arrependi? E se não foi, ou se o meu amor por Deus se esfriou, só há uma saída: olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, para que o olhar dele nos faça cair em si e voltar à presença de Deus, voltar de uma vez por todas ao primeiro amor. Talvez Deus permita grandes decepções com você mesmo, para que você chegue ao verdadeiro arrependimento, como foi no caso de Pedro. Quando Jesus ressuscitou e diz: avisa aos meus discípulos e a Pedro, que estão indo adiante deles para a Galileia, ele falou isso porque ele sabia que Pedro não se considerava mais um discípulo, porque ele estava profundamente decepcionado consigo mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nos concede, Senhor, arrependimento, tristeza segundo Deus, Senhor, que produz arrependimento para a salvação. Senhor, não permita que sejamos como o primeiro tipo de solo, que as aves do céu vêm e roubam a semente. Não permita que sejamos como o segundo tipo de solo, que ouve a palavra com alegria e depois, quando vêm as dificuldades, abandona a fé, se escandaliza com o caminho. Não permita que sejamos, Senhor, como o terceiro tipo de solo, que as preocupações com as riquezas, com as preocupações do mundo nos impedem de frutificar. E nos ajude, Senhor, a darmos o bom fruto, que é aquela pessoa que ouve, compreende e se arrepende. Produz frutos dignos de arrependimentos. Como disse o teu servo João Batista, não é o batismo que salva.
vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, Senhor, coloca esse sentimento no nosso coração, sentimento de contrição, verdadeira contrição, quebrantamento de coração, Senhor. Pois se tem uma coisa que não podemos deixar, é postergarmos o arrependimento para o leito de morte. Esse é um arrependimento muito perigoso, Senhor, pois na maioria das vezes ele é falso. Na maioria das vezes esse arrependimento não é movido pelo amor a Jesus e pelo amor de Jesus, mas é um arrependimento falso, produzido por um medo da morte, por uma incerteza da morte, por um medo do inferno. E na maioria das vezes, a pessoa que evangeliza, Senhor, de forma errada, dizendo Jesus te ama, dizendo pisque o olho e aceite a Jesus, e já decreta essa pessoa como salva, quando na verdade não houve transformação de vida. E essa pessoa que morre nessa condição não vai para o céu, Senhor. Infelizmente, ou felizmente, porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas aos nossos olhos, Senhor, essa pessoa pode ser um ente querido nosso, um amigo, mas essa pessoa não vai para o céu se morrer nessa condição, Senhor. Por isso, nos ajude a não postergarmos, a não tentarmos levar o momento do arrependimento para o leito de morte, porque pode ser tarde demais. Nos ajude a não levarmos o arrependimento para amanhã. Ah não, eu vou chegar em casa, eu vou assistir o debate, depois eu penso em me arrepender. Não, Senhor. Daqui a 1 hora pode ser tarde demais. Tua palavra diz hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos hoje, porque o amanhã pode não existir mais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Vamos encerrar o cumprimento santo. E diga para você mesmo o que está no meu coração: arrependimento ou remorso. Verdade, Senhor. Amém.